Em Êxodo, a partir do capítulo de número 3, nós encontramos um dos relatos mais marcantes das Sagradas Escrituras, o chamado de Deus a Moisés para liderar a libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito e conduzir aquele povo a uma terra especial conforme a promessa que tinha. Um estudo profundo e demorado não seria o bastante, não seria suficiente para extrair todas as lições que este registro sagrado pode nos oferecer. Mas aqui eu quero destacar alguns pontos para que nós apliquemos a nossa vida hoje. Em primeiro lugar, eu digo que a libertação promovida por Deus através de Moisés aponta para a libertação que Deus nos trouxe por meio de Cristo Jesus. Podemos usar aqui o Egito como símbolo da vida velha, do pecado, do mundo. Podemos usar o faraó como a prefiguração de Satanás, do diabo, aquele que nos escraviza se permitirmos. Podemos usar Moisés como aquele que aponta para o Cristo, o perfeito Moisés. E Canaã, a terra prometida, como símbolo da vida nova em Cristo e do céu, do paraíso que nós conquistaremos. Meu irmão e minha irmã, lá em João 8,32, Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Ele disse sobre si, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então que nós hoje possamos entender que o Cristo Jesus já nos trouxe a libertação e nós precisamos nos apropriar desta graça maravilhosa. Precisamos sair do Egito do pecado e nos encaminharmos para essa vida nova. E esta vida nova terá como consequência a herança do céu. Em segundo lugar, olhando para todo o contexto da libertação, eu vejo a figura do Deus de amor, do Deus que é presente, do Deus que não é alheio, indiferente às situações do ser humano. Lá em Êxodo 3, verso 7, o próprio Senhor diz assim: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E é aí que a partir do verso 8 ele diz: e eu desci. Ou seja, Deus não só ouve, Deus não só vê, mas Deus faz questão de interferir, trazer intervenção à situação do homem. Quando nós olhamos para isso, nós vemos a obra de Deus por meio de Cristo. Quando em João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira o mundo que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não é indiferente, nem à nossa situação espiritual, e nem a qualquer outra realidade difícil que nós possamos passar nessa vida. O terceiro ponto aqui é sobre a companhia e a assistência de Deus para com o seu povo. Deus não só agiu para que houvesse a libertação do povo, mas Deus estava presente e agia em todo o processo, em toda a jornada até a terra prometida. Deus guiou tudo. Guiou Moisés, deu direcionamentos, deu assistência, capacitou, trouxe seu irmão Arão, enviou as pragas, trouxe juízo sobre Faraó e os egípcios. Deus abriu o mar vermelho diante deles. Deus, durante o dia, se manifestava numa nuvem, à noite numa coluna de fogo. Deus trouxe provisão de água, alimento. Deus trouxe o maná. Deus realizou inúmeros milagres em favor daquele povo, combateu seus inimigos e ainda não podemos esquecer do quanto Ele usou de misericórdia diante do pecado que aquele povo obstinava em cometer perante Deus. Diante disso, nós só podemos reconhecer que Deus não só nos traz libertação, mas Ele está presente na nossa caminhada, Ele está presente na nossa jornada, fazendo com que seja possível esta trajetória. E Ele faz questão de disponibilizar todos os recursos, de se manifestar das mais variadas formas, para que nós possamos ser salvos. O quarto ponto é: entre o Egito e a terra prometida, há um deserto que precisa ser trilhado por cada um de nós. O deserto é esse lugar árido, de sequidão, que torna a caminhada difícil. Mas é no deserto
onde o Senhor nos prova, onde o Senhor testa a nossa fé, testa a nossa fidelidade. É no deserto que se é exigido de nós a perseverança, a constância. É no deserto que o Senhor vai nos forjando, trabalhando em nós. Porque nós fomos libertos do Egito, mas é preciso que de dentro de nós seja retirado o Egito. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu durante esses 40 anos no deserto, para humilhar-te e provar-te, e para conhecer os sentimentos de teu coração e saber se observarias ou não os seus mandamentos. Se nós perseverarmos, nós iremos chegar a essa terra maravilhosa, espaçosa e fértil que é a eternidade, o céu. O quinto tópico é: a nossa má conduta nos priva da terra da promessa. Não dá para deixar de lembrar, irmãos e irmãs, que aquele povo hebreu foi desobediente a Deus, foi infiel, foi idólatra. Aquele povo murmurou, aquele povo foi ingrato diante de Deus. Aquele povo desejou até mesmo regressar ao Egito, de onde tinha saído e onde era escravo. E nós, diante do Cristo que nos trouxe libertação, diante desta oferta de salvação, como nós temos nos comportado? É preciso que nós ajustemos a nossa conduta, o nosso comportamento. Aquela massa de gente permaneceu no deserto, morta. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque eles perseveraram, eles foram fiéis. E o sexto e último ponto é exatamente sobre isso. Que nós possamos ser fiéis como Josué e Caleb, que nós possamos marchar decididamente rumo à terra prometida, rumo a Canaã celestial, como diz aquela canção de Dunga, o meu lugar é o céu. E que nós possamos entender que é lá o nosso lugar de liberdade, é lá o lugar onde nós teremos vida plena. E nós podemos viver já antecipadamente nesta terra, de modo limitado, é claro, esta graça da vida nova, e futuramente, de forma incomparável, na Canaã celestial, que será a nossa eternidade. Que Deus abençoe sua vida e que juntos marchemos rumo a esta terra maravilhosa.